Não é quarta, mas temos coluna de Andresa Matais aqui conosco, ela que está no estúdio aqui comigo. Andresa, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. Olha, temos assunto importante porque a gente veio falando aqui desde julho, Andresa, sobre as eleições, a importância das eleições no Congresso Nacional no ano que vem, que talvez sejam mais importantes até do que as eleições presidenciais. A coluna da Andresa tem matéria quentinha que fala sobre os números de senadores que podem vir aí com o Bolsonaro puxando, né? Com o Bolsonaro como puxador desses nomes, inclusive o filho dele, Carlos Bolsonaro, que acabou de dizer que vai ser candidato por Santa Catarina, o que deixou, inclusive, Carol Detoni, que deve sair, né, do partido, bem chateada com isso. Mas temos aí um número grande. Conta pra gente, Andresa, sobre esses números para o Senado no ano que vem. Pois é, Neila, a revanche bolsonarista deve vir aí pelo Senado no ano que vem, tanto que já acendeu até um alerta ali, né, no PT, de que o presidente Lula também já falou que vai precisar, em algum momento, reforçar os candidatos do partido ao Senado, porque a grande disputa vai estar ali. Por que é o Senado, né? Porque no Senado é que se vota ali impeachment do presidente da República, ali a fase final do impeachment, e também impeachment de ministros do Supremo, além do que o presidente do Senado também é o presidente do Congresso, então ele manda muito ali na pauta peraí que esse negócio tá tocando aqui. Ele manda muito ali no Congresso, né? Ele define, a gente está vendo aí o Davi Alcolumbre, né, Neila, o poder que ele tem. O Lula até segurou um pouco a indicação do Messias para ministro supremo. Já tem gente que acha que ou ele vai ter que dar muito para o Alcolumbre para poder garantir o Messias, ou vai ter que trocar o nome a mando do Alcolumbre. Então, o Bolsonaro está fazendo essa estratégia política e, segundo uma pesquisa da Real Big Data, que a gente teve acesso com exclusividade na coluna, o Bolsonaro conseguiria 44 senadores dos 81 nas eleições do ano que vem. Então, isso significa que ele consegue eleger o presidente do Senado, do Congresso, facilmente. Não tem votos para aprovar um impeachment, por exemplo, de ministro do Supremo, mas aí está muito mais perto de um acordo e de um presidente dele pautar esse tema, porque o Davi Alcolumbre já disse que não pauta, e o Bolsonaro e o Davi Alcolumbre têm ali um atrito, né, entre os dois, e o Davi Alcolumbre também não pode mais partir para uma próxima reeleição, a não ser que ele mude ali as regras do jogo. Então, seria um Senado bastante conservador a partir do ano que vem, a se confirmarem, né, as pesquisas deste momento, né? A política, obviamente, ela vai mudando, mas as pesquisas com relação aos cargos legislativos, elas costumam se confirmar e não mudar tanto, né? Como a gente vê com as eleições para cargos executivos. Então, você tem ali um aumento de 4 ou 5 senadores. Essa conta, viu, Neila, ela inclui os senadores que vão permanecer no mandato, porque as eleições desse ano elas vão renovar 2/3 para o Senado, então são 2 vagas. E a terceira vaga, né, o senador continua. Então, considerando os senadores que vão continuar e os senadores que vão entrar, segundo as pesquisas, o Bolsonaro vai nadar de braçada ali no Senado a partir do ano que vem, que é tudo que eles querem, dominar uma das casas. Se o Lula for reeleito, significa que ele vai ter muito trabalho, porque toda a agenda da esquerda, né, o Lula reeleito, pode ser travada ali no Senado Federal. A Câmara é mais difícil, são 513 deputados, então ninguém aposta que vai conseguir fazer maioria da Câmara, embora a Câmara seja bastante conservadora, né, essa atual Câmara, né? E a gente tem um mapa aqui, ó, um mapa que mostra em vermelho onde vence o PT, é isso. Oposição deve perder um senador. Em azul, oposição pode ganhar um senador a mais, e o amarelinho é a situação incerta, principalmente no sul do país, né? Tem pouquinho, né, de incerto ali, né, que é São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo está incerto porque ninguém sabe muito quem vai ser o nome do PT. A pesquisa mostra que o Fernando Haddad está muito bem posicionado para uma eleição ao Senado, provavelmente deve ser o caminho político dele, o que significa que ele tem que deixar o governo agora, já no início do ano que vem, então uma troca ali no Ministério da Fazenda. E um outro nome que está bem é o Boulos, que todo mundo está avaliando que ele não vai disputar as eleições, porque ele acabou de assumir um ministério. O Sabino diz que é o Ministério da Reeleição, que ele vai tentar aproximar o Lula dos movimentos sociais. Então, é possível que até esta colocação do Boulos no ministério seja para abrir caminho ali
né, para o PT conseguir essa vaga. Então, o Haddad está bem posicionado, o Haddad que é um nome sempre lembrado também para disputar as eleições presidenciais, caso o Lula não dispute. Mas ele já está fazendo 80 anos hoje, já deixou bem claro que ele é candidato à reeleição, então o Haddad vai ter que procurar um outro caminho se quiser voltar com o mandato nele. E o Rio Grande do Sul também ali é sempre uma dúvida, né? Mas você vê que o Bolsonaro, né, que é esse azulzinho, e quando a gente fala de Bolsonaro, não precisa ser tão bolsonarista. A gente está falando de uma oposição que vota contra a esquerda. Sim. Então, ele vai ganhar bastante cadeira ali e o PT fica mais nos espaços que ele sempre ocupou, por exemplo, ali no Nordeste, né, no Ceará, Sergipe, ali, né? Aí tem o Espírito Santo, que né, já estão mudando de estado, e também no Amapá. Então, vai ser uma eleição muito interessante da gente acompanhar. Que já está tendo reflexos nas votações ali no Congresso, então muitos senadores já estão se posicionando de acordo com o seu eleitor, né? Muitas posições ali, principalmente na CPI. O relator, por exemplo, da CPI do INSS é candidato lá no estado dele, acho que é Espírito Santo, né? Então ele já está usando ali como um palanque para poder se cacifar para as eleições do ano que vem. Então o Senado realmente está borbulhando ali nesse momento e muito pautado por essa disputa ideológica que tem o país hoje, né, da esquerda e da direita. Olha, ontem saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra aí 4 cenários de intenção de votos para a eleição do ano que vem, a presidencial. E mostra o nome da Michelle Bolsonaro também como uma das personagens. E bem posicionada. Exatamente. Né? Então, era isso que eu ia comentar com você. Assim, nós temos Michelle Bolsonaro hoje como uma dúvida, se vem para o Senado aqui no Distrito Federal ou se vem como candidata à presidência ou numa chapa como vice. A gente já ouviu de tudo. Agora, hoje, o que é que a gente está ouvindo sobre Michelle Bolsonaro? Então, o Senado. Porque já estaria muito certo que ela vá para o Senado, é uma eleição que ela não precisa se expor tanto em debates e tal, e tem essa estratégia dos Bolsonaros de ocupa o Senado ali. Então, você falou do Carlos Bolsonaro no início, né? Imagina você ter o Carlos Bolsonaro, a Michelle, você tem a Damares, já começa a ouvir a Damares como um possível nome para vice-presidente, porque a Damares tem mais 4 anos, então para ela sair candidata, ela não perde nada. Sim. E a Damares se tornou um nome muito forte na direita, é uma referência ali. Esses dias estava ali a Damares e a Tabata Amaral gravando ali em favor da licença paternidade, do aumento. Então ela é bastante ideológica, mas tem algumas agendas que ela até casa com pensamentos mais da esquerda. Então, ela tem ocupado o mandato dela de uma forma bastante interessante, Neila. Ela tem feito um trabalho na CPI importante, que ela não está usando como palanque, tanto que ela descobriu ali os carros escondidos ali, acho que do Careca, do INSS. Exatamente. De um desses... Do Careca. Do Careca, do INSS. Ela não fez divulgação disso enquanto ela não avisou a Polícia Federal. Então, ela tem feito um mandato que tem tido uma representação, ali, uma força ali no Senado, e não é fácil para uma senadora de primeiro mandato já conseguir impor ali a sua agenda. Então, já começa a ouvir o nome da Michelle aí como uma possível candidata a vice do Tarcísio de Freitas, que também já é um nome mais do que colocado para ser o candidato da direita, da centro-direita, à sucessão presidencial, né, disputar com o Lula. Mas a Michelle aposta hoje que ela vai para o Senado, a eleição tá fácil ali para ela, e ocupando também esse espaço que os bolsonaristas querem ter ali, né? Mas a pesquisa surpreende mesmo, né? A Michelle veio muito bem posicionada e o Eduardo Bolsonaro também, o que mostra, né, que eles têm muita força ainda política mesmo com o Bolsonaro aí essa semana. Na semana que vem, o mais tardar, a gente vai ver o Bolsonaro indo cumprir a pena num regime fechado, inicialmente, provavelmente, porque o Bolsonaro tem a saúde debilitada, todo mundo sabe disso, mas o Alexandre de Moraes não vai perder, né, essa imagem, essa oportunidade de colocar o Bolsonaro atrás das grades. Tudo indica que ele vai para Papuda, acho que a gente ainda não tem, né, essa informação, mas isso tá para sair assim nas próximas horas. Tomara que ainda durante o programa, Neila, para você dar aqui em primeira mão aqui. Temos aqui o resultado da pesquisa de ontem, que mostra aí a Michelle com 28% de intenção de votos e o Lula com 37,3%. Aparece o Ciro também. Que a gente vinha cantando essa bola aqui, né? Vínhamos cantando essa bola, o Ciro que agora está no PSDB, mudou de partido. PSDB que convidou o Michel Temer para entrar no partido. Ontem o Michel Temer conversou com o nosso colega Igor Gadelha, não fechou essa possibilidade.
Ninguém acredita muito que ele vai sair do MDB, porque ele está no MDB desde sempre, né? Nunca trocou de partido. Mas o PSDB está oferecendo para ele um combo, que é ele sair candidato à presidência da República. E o Temer diz que se ele tiver um apoio amplo ali da centro-direita, ele não descarta sair à presidência. Então, acho que é uma caixinha ali que está guardado. Se o Tarcísio não topar, ninguém mais se viabilizar, pode ser que o Temer entre em campo aí e tem para apresentar a experiência de quem foi presidente da República durante um tempo e fez ali reformas importantes do país. Porque o que se fala muito é isso, Neila. Olha, a gente precisa ter alguém que tenha coragem de fazer as reformas, que é o que o Milei está fazendo na Argentina. Então, o pessoal do MDB até brinca. Então, vamos lançar a chapa Sarney e Michel Temer, porque eles já estão ali no final da carreira política, certamente eles vão topar e vão apresentar como a juventude, a renovação da política, esses dois aí, que tem bastante experiência para fazer coisas que o Brasil precisa encarar, mas que toda essa agenda eleitoreira, né, que a gente acompanha, não permite que se avance em discussões como, por exemplo, a reforma administrativa, Sim. que é uma reforma fundamental que se fala tanto na campanha, que é você enxugar a máquina pública, mudar algumas regras ali do serviço público, e ninguém consegue mexer porque o lobby é fortíssimo, né? Os próprios servidores também vêm numa luta aí o próprio deputado que hoje, ele não é o relator, mas ele está liderando ali o grupo de trabalho que trata da reforma administrativa. Ele é o criador do texto, ainda não é o relator, mas entregou o texto, porque são, na verdade... O Pedro Paulo. Exatamente, é um combo, né? São PL e PEC junto que vão ser analisadas, é um combo aí da reforma administrativa. E ele mesmo disse, olha, seria melhor que essa reforma administrativa fosse aprovada enquanto o PT esteja no governo. Obviamente que esse é um argumento dele enquanto deputado progressista. Para constranger ali o PT, né? Exatamente. Vamos ver se vão ter coragem de fazer, né? Seria importante que o país enfrentasse esses temas, mas a gente não vê, né, nenhum tipo de disposição da classe política para fazer isso, porque são temas que mexem ali diretamente no eleitorado desse grupo que está no poder. E isso é muito ruim para o país, porque o país não avança em agendas que precisaria avançar. Então, o Michel Temer viria nesse sentido, mas é algo que está todo mundo levando por enquanto, assim, na casa da impossibilidade. Mas o PSDB tá firme ali, está assediando. O Michel Temer já fez alguns convites, tem reiterado esses convites. O MDB chegou a questionar o Michel Temer, afinal, você quer ser candidato à presidência da República? Foi um pouco forçado a isso. E o Temer respondeu dizendo que, olha, se tiver um amplo apoio desses partidos de centro-direita, que é o PP, o União Brasil, o Republicanos, o PL, aí eu saio. Aí ele também está querendo, né, ser ungido candidato desse grupo, né? Tudo pode acontecer porque vai depender muito da disposição do Tarcísio de Freitas. O Caiado, o Ronaldo Caiado, fica até chateado com isso, né, quando se coloca ele já descartado ali da disputa presidencial. O problema é que o nome do Caiado não tem força nem dentro do União Brasil. Então, imagine para se conseguir viabilizar como candidato, né, Neila? Fica mais difícil. Exatamente. Para finalizar, nós temos uma prisão, que você acabou de dizer, que deve acontecer a qualquer momento. Claro, a primeira turma está analisando aí os embargos apresentados pela defesa do Bolsonaro. E eu havia lido que Bolsonaro pretendia dizer, e que Tarcísio também pretendia dizer o seu futuro político aí no Carnaval ou após o Carnaval. A gente vai ter que esperar até lá? Pois é, tem uma corrente que acha que tem que anunciar logo e uma corrente que acha que é melhor deixar para o ano que vem, inclusive para o Tarcísio não virar tanto vitrine do governo, né? Do PT ele já tem virado bastante, né? Tudo que ele fala eles acabam amplificando para tentar desgastá-lo, porque a campanha nesse momento está assim, o Lula tem uma rejeição muito alta, considerada crítica na classe política, e o Tarcísio tem uma rejeição ok, 30 e poucos %. Então, a ideia do PT é desgastar o Tarcísio para aumentar essa rejeição dele, já que está muito difícil baixar a rejeição do Lula. O Lula pontua bem nas pesquisas, mas na rejeição ele estabilizou ali e não consegue descer, ele precisaria descer. Então, já que ele não desce, tem que tentar aumentar a rejeição do Tarcísio. Então, eles acham que se o Tarcísio ficar nesse mistério, vai para o governo ou vai para a presidência, ele vai deixar um momento de ser vitrine. Eu não acredito. O governo já entendeu que ele vai ser o adversário do Lula e eles vão tentar queimá-lo. Se queimar o Tarcísio, pode prejudicá-lo tanto na campanha presidencial quanto na campanha do governo estadual.
Então são peças ainda que estão sendo estudadas. O que ele já tem é o principal, que é o apoio do Bolsonaro para o nome dele. Acho que tudo vai depender a partir desse momento da prisão do Bolsonaro. A gente já viu que a prisão também, Neila, não vai mudar nesse quadro de apoio aos bolsonaristas. Tanto que ele está em vias de ser preso e a gente está vendo aí a pontuação da Michelle. Isso é uma resposta do eleitorado de que discorda da prisão do Bolsonaro. Então, esse discurso eles conseguiram colar, de que foi uma perseguição política. E mesmo a questão do Donald Trump estar se aproximando do Lula é algo que a gente tem que olhar com um certo cuidado, porque até agora não se reverteu nenhuma das medidas que o Donald Trump impôs ao país. O que se conseguiu foi uma conversa que nem, até pouco tempo atrás, não tinha nem diálogo. Mas, realmente, a redução das tarifas impostas, ou será que ele vai tirar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ou ele vai devolver os vistos? Esses dias o nosso colega Paulo Capelli disse que, inclusive, eles estão analisando tirar, né, o visto de outras pessoas aqui no Brasil. Então, é um jogo assim também, olha, tem a China aí no meio, né, é todo um tabuleiro aí de xadrez que está sendo jogado nesse momento e que vai ter toda a interferência aí nos rumos da política no país nos próximos meses, né. Tá esquentando, tá bem... Tá esquentando. Já saímos daquele momento de ligar o motor e o carro já está andando para essas eleições de 2026, né. Muito bem, a gente segue acompanhando e você também em casa segue acompanhando a coluna da Andresa Matais lá no portal metrópolis.com, na coluna dos colunistas e no centrinho ali da página você vai encontrar todas as matérias, bem facinho de achar. Andresa, obrigada pela participação, volte sempre. Eu te agradeço, Neila, tchau, tchau, até semana que vem.